E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e esse vídeo vai ser bem interessante. Eu vou questionar alguns dados e argumentos utilizados para endossar o aborto, né? A gente sabe que a gente está em época política e essa discussão sempre volta à tona. Não deveria ser a discussão principal, segundo alguns, porém é uma das pautas que para mim é importante e por isso que eu decido, obviamente, estar aí apoiando, dando meu voto a Bolsonaro e à direita como um todo, né? A gente sabe que nada é perfeito, mas alguns valores, algumas pautas que nós defendemos está sendo defendida e a gente sabe muito bem que se não fosse o governo Bolsonaro, o aborto já teria sido aprovado. A gente sabe muito bem disso. No vídeo passado, né, eu falei até de uns argumentos aí que o pessoal usa para defender Lula. Não, ele não é a favor do aborto, mas ele já deixou, ele já falou que era a favor, tá? Mas ele sempre muda, né? O verdadeiro político, ele sempre muda o discurso, a depender do público que ele quer alcançar. Fez até uma carta aos evangélicos, cara, é um bagulho ridículo. Mas sim, tem muito cristão é, falso, né? Eu vou colocar assim. Talvez a outra palavra que eu fosse utilizar ia ficar um pouco mais pesada. Que quer votar no Lula, quer votar no pai dos pobres, né? Exatamente, porque o pai tem que manter a estabilidade do filho, né? Então vai manter esse povo sempre na pobreza. Eu sou pobre também, mas eu tenho lutado bastante, né? Com recurso sem recurso, um benefício sem benefício. O que eu quero é que o governo não me atrapalhe. O que eu quero é que o governo não dificulte a minha vida, né? Não atrapalhe a minha liberdade, principalmente de gerir minha família. Esse aí para mim é um negócio indiscutível, né? Então o pai dos pobres ele fala que é contra o aborto agora, né? Essa semana para cá, mas se o Congresso decidir, ele não pode fazer nada. Óbvio que pode, filha da puta. Pode dar canetada, né? Pode vetar, entendeu? Pode vetar. Mas você sabe, né? A desculpa. E ele já prepara o terreno, né? Porque quando ele fala que é o povo que elege os deputados e que o povo tem meia culpa, a mentalidade. E eu não tiro a razão dele. Mas a gente sabe que vindo dele disso, não é uma preocupação genuína com o que o povo vai escolher. É simplesmente para jogar nas costas do povo a responsabilidade amanhã ou depois se der errado. Então eu quero ler essas duas matérias aqui da UOL. Não escolhi por ser UOL, foi até meio que uma coincidência, mas também eram as matérias mais enxutas, vamos dizer assim, né? Porque outras aí começava a contar uma historinha triste de uma menina, nossa, filha de cristãos e tal, que usava vestido até o chão, que foi abusada, estuprada por. Não tem monetização nem nada. Que foi estuprada aí por 9 rapazes e tal. Bom, o estupro é um negócio hediondo, chato pra caramba, mas você querer convencer as pessoas de uma decisão jurídica, de uma decisão que vai mudar a vida das pessoas, contando histórias tristes, não é o adequado, tá? Então você vê que falta profissionalismo nesse pessoal, é todo jornal hoje, mas nesses em particular querem fisgar o peixe pela boca, né? Mas vamos lá, eu vou questionar um pouco esses dados de estupro. Quem participava do meu canal do Telegram sabe que eu desmistifiquei isso com dados, com números oficiais. Eu não vou fazer isso aqui agora porque vai demorar, vai levar um tempo para a gente fazer as contas. Mas entenda que do número total de estupros, tá? 30% são de mulheres, certo? Então, um exemplo, você tem 56 mil aqui na matéria, né? Você tem 56 mil estupros aqui na matéria, 30% desse número são mulheres. Então, por aí tu já vê, e você vai perceber nessa matéria aqui em específico, você vai perceber nessa matéria em específico, a câmera deu uma travadinha, eu já sei o que é. Nessa matéria em específico, eles usam semânticas Fistrile para explicar algumas coisas que não explica nada. Eles pegam um número cheio, tiram uma porcentagem daquilo, não explica, porque nesses números você vai ter aí uma série de subdivisões, né? Idade, sexo, cor, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe? E eles não, eles pegam esse número, joga como se fosse estupro de mulheres e não é verdade. Não, e por que você vai falar de estupro?
e depois falar de aborto? Porque o estupro é usado como um dos argumentos para se liberar o aborto. Ah, então quer dizer que a mulher é estuprada e ela não quer ter aquela criança, ela não pode abortar, você tem que obrigar ela a conviver com aquele fruto, aquela dor. É o argumento que eles utilizam, se baseando no número de estupros. E a gente vai ver que isso é uma grande palhaçada. Eles mesmos se contradizem com os próprios dados que geram. E também explicar para algumas pessoas que estão descontentes com o Bolsonaro acerca das leis feministas que Bolsonaro foi o governo sim que mais aprovou. Critiquei várias delas, elucidei vocês contra várias delas. Mas existe um motivo, gente. E o motivo são os dados, tá? Você acha que Bolsonaro, esse pessoal, é igual a gente que está vendo aconselhando outros homens passando por essas situações? Não. Eles pegam lá, chega lá, secretaria tal, de não sei das quantas tal. Pega os dados, precisamos fazer algo sobre isso. Quem é que gera esses dados? Galera, a gente sabe que as instituições públicas estão aparelhadas pelo PT. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o funcionalismo público hoje, né, eles são cargos comissionados, certo? Bolsonaro acabou com muitos, mas, cara, ele acabou lá no topo, lá em cima, mas aqui embaixo, em estados e capitais, o funcionalismo público está, em sua maioria, na mão do PT. E o próprio Lula afirma isso, o próprio Lula assume isso. Então levaria-se, sei lá, 10, 20, 30 anos para tirar essa galera toda, ou para limpar a mentalidade do pessoal. Então, pense que não é brincadeira. Mas vamos nos adiantar aqui, tá? O Brasil registrou 56 mil e 98 estupros de mulheres ao longo de 2021. Então vocês pegam aqui que eles não estipulam nada. Mas vocês vão ver que na própria matéria esse número não é total, tá? De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira, 7, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número do ano passado é de 3,7 maior em relação ao ano anterior e equivale a um caso a cada 10 minutos no país. Não será por conta da maior liberdade que a polícia tem de agir, de o cidadão poder se armar dentro de casa? Não será isso também que impacta essa diminuição? Pois é. Como diminuiu o homicídio, diminuiu a violência e tudo aí mais. Os dados foram extraídos dos boletins de ocorrência. Agora, outra bizarrice. Foram registrados 56 mil. Os dados foram extraídos dos boletins de ocorrência da Polícia Civil de 27 unidades da Federação e mostram que durante a pandemia de Covid-19, entre março de 2020 e dezembro de 2021, houve um aumento significativo dos casos de violência sexual contra meninas e mulheres, chegando a um total de 100 mil registros. De onde eles extraíram os dados? Boletim de ocorrência. Pessoal, eu chego aqui no site agora, aqui, ó. Blood Mary. Boletim de ocorrência. E faço a porra de um boletim pela internet hoje. Bom, então o que é que você quer dizer com isso? Pô, o óbvio, né? O óbvio. Você acha que esses números são reais? Tu acha realmente que acontece esse tanto de estupro? Óbvio que não acontece. Olha ao seu redor, não acontece esse número todo. Eles pegam um boletim de ocorrência e inflam. E aí, detalhe, não à toa, de 2019 para cá, você ouve uma série de falsas acusações na mídia. Olha, todos os casos que foram noticiados que a mulher disse, eu fui estuprada, todos eles foram falsos, foram comprovadamente falsos, todos eles. Vocês acham que isso não quer dizer alguma coisa? E isso se deve às leis flexibilizadas para mulheres fazerem denúncias sem precisar emitir prova nenhuma. A palavra dela é o suficiente. Vocês terem uma ideia, não vou entrar em muito detalhe, mas está acontecendo agora aqui na minha cidade. Depois eu vou pegar mais informações para trazer para vocês, porque eu quero saber do caso. Eu fiquei sabendo de uma pessoa, de um senhor, que foi que ele abusou do neto, tá? E foi denunciado. As conversas saiu que foi a filha que denunciou e tal. Uma pessoa. Eu olhei assim, beleza, pode acontecer, acontece. Vou dizer que não acontece porque acontece.
E não é pouco. Beleza. Depois, assim, durante a semana e tal, eu vendo aquilo ali. Aí eu vi, a menina tirou a foto com o pai, toda sorridente, feliz aniversário, pai. Eu falei, que porra é essa? O avô estupra o neto e a filha tá tirando foto? Eu não entendi. Eu perguntei, ô Vanessa, não sei, filho. Aí hoje chegou a informação aqui que o cara foi falsamente acusado pela ex-mulher. Com raiva dele por algum motivo. Não, pela mulher, tava morando com o cara. Foi feito o exame de corpo de delito e provou-se que não havia nada no menino, porque pelo que a mulher falou, o menino estava destruído. Não foi encontrado nenhum vestígio de abuso sexual na criança. Resumo da ópera, o cara está preso até hoje. Eu não sei, agora que saiu isso aí, provavelmente ele vai ser solto. Só que a mulher tá lá, disse rumores que eu ouvi, rumores. Eu não acredito que seja mentira, tá? Eu acredito que seja verdade, mas depois eu vou ter mais detalhes disso aí. Porque isso aqui já aconteceu aqui umas 2 vezes. E, cara, mulher quando quer se vingar do cara, ela fala. E a gente sabe. Eu poderia estar aqui procurar agora casos e apontar vários casos. Ele sabe. Um exemplo. Bianca Toledo. Um caso famoso. E recente. E ela disse que vai destruir a vida do cara. Aqui eu já peguei vários áudios aqui de ex-mulher de fulano que diz que vai destruir a vida do cara e tal. É normal. Isso aí mulher fala. Normal no sentido de que mulher fala. Né? Mas anormal por quê? Porque você vê que a justiça não utiliza isso para punir a mulher. A não ser que ela já esteja com a faca degolando o cara. E ainda assim vão buscar uma justificativa de o porquê ela fez aquilo. Então veja o absurdo, por causa de uma palavra de uma mulher, um cara tá preso. Por mais que, não, gente, ele não fez nada. A desgraça já foi espalhada. Sempre vão olhar para esse cidadão com desconfiança. Destruiu a vida do cara. Pelo menos aqui. Ele vai ter que sair daqui. E aí, para arrumar emprego, por mais que ele foi inocentado, a porra do BO vai estar lá. Entra aqui nesses casos. Aí eles pegam esse boletim de ocorrência e dizem que é os casos. Vamos continuar. Existe uma subnotificação imensa e o que conseguimos ver é a ponta do iceberg. A gente já imaginava que a pandemia faria crescer a violência contra a mulher. Mas violência contra homem? Não. Violência contra meninos? Menino nem existe, né, cara? Você vê aqui que eles colocam aqui, ó, meninas e mulheres. Sendo que o estupro entre meninos e meninas, a diferença é irrisória. É irrisória. Depois eu posso recuperar os dados lá em algum chat, alguma conversa do Telegram. A diferença entre meninos e meninas é irrisória. E você tem mais meninos sendo estuprados do que mulheres adultas. Vocês estão entendendo o quão maquiavélico e brutal é esse sexismo? Existe mais meninos sendo abusados do que mulheres. Mas não importa, o que importa é aqui, ó, meninas e mulheres. Fodam-se os homens. Essa aqui são as feministas de segunda onda, se não me engano, terceira onda. Os homens têm que acabar, têm que morrer. Beleza. A gente imaginava que a pandemia faria crescer a violência contra a mulher, porque isso ocorreu em outros países e também tem uma vasta literatura que mostra que em momentos de crise existe aumento de violência contra a mulher. Explica Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tá, qual é os dados que ela tem? Existe vasta literatura que mostra. Tá, é verdade. É verdade. Período de guerra e tudo mais, quem se fode é os fracos. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, usar isso aqui como uma prova não faz sentido em algo que você busca dados. Cadê o detalhamento desses dados? Pelo menos dê a fonte. Eles não vão dar fonte. Vamos lá. E detalhe, né? Como eu expliquei, lógico, dentro de casa você acerra os. Só que é tanta falsa denúncia e outra. Estamos em 2022. Ano passado foi aprovado o que, gente? Lei de violência psicológica. Se eu chegar para minha mulher e disser que ela é burra, é violência. É violência doméstica. Então, assim, desculpa, esses números aí, pelo amor de Deus. A maior parte dos estupros são em crianças e adolescentes, ou seja, até 13 anos. Fala os meninos, que é a mesma quantidade maior do que mulheres. Não vai falar. Não vai. Eles falam se é um número jogado. A maior parte dos estupros são entre crianças e adolescentes. Tá? Fala meninos. A pandemia confirmou essas pessoas em casa, confinou essas pessoas em casa e elas ficaram. Quer dizer, e olha a ideia maquiavélica diabólica. Em casa é menos seguro do que na rua, do que na escola.
Você não tem segurança em casa. Percebe a mensagem diabólica? Sendo que a maioria dos casos de pedofilia não começa pelo pai e pela mãe. Começa por pessoas próximas. E próximos entra professores, entra tios, entra tias, primos. Não começa pelos pais. A primeira segurança de instância são os pais. Acontece? Acontece. Mas eles estão lá no final da fila. Poderia perceber que ela estava sofrendo algum tipo de violência. A pandemia, beleza, a educação. Poderia perceber que ela estava sofrendo algum tipo de violência. Acredito que esse número de 100 mil casos pode ser 5 vezes maior. Desabafa. Baseado em quê? Os 100 mil casos já é inflado. Já é falsa denúncia, já entra como estupro de vulnerável. Um exemplo, você conversou com um de menor pela internet, pode ser caracterizado estupro, tá? Então essas coisas tudo entra como estupro. Então já é um negócio extremamente inflado. E ainda ela me vem aqui que pode ser 5 vezes maior. Sim, e cadê os meninos na equação? Cadê os... Tem homens, tem homens. Não é um número gigantesco, mas tem homens que são estuprados. Cadê? Ah. Como o levantamento foi feito pela o Dia Internacional da Mulher, os dados não incluem estupros de pessoas do sexo masculino. Porque foda-se! Foda-se os homens. Você tá entendendo, velho? Aí quer que a gente leve a sério e compreenda a luta das mulheres? Não, cara, não tem como. Às vezes a gente tem que ser áspero e austero, muitas vezes por conta disso. Meninos são estuprados mais do que mulheres, cara. Eu vou repetir isso quantas vezes for preciso. E os caras simplesmente chegam aqui, não incluímos. Samira reforça que parte desses números se refere a crianças de até 9 anos, dando a dimensão do tamanho da violência sofrida no Brasil. Ou seja, cadê as mulheres que pedem aborto sendo estupradas? Cadê? Tá, vamos chegar lá. O principal é a gente pensar no acolhimento dessas meninas e mulheres que sofrem violência. A gente sempre pensa na punição dos autores, mas também precisamos ter um atendimento multidisciplinar para essas pessoas que sofreram violência. O que o Estado faz com essas meninas e mulheres que denunciaram? Que acompanhamento está sendo ofertado? Temos casos horrorosos disso. Muitos acompanhamentos, todo tipo de assistência. Muitos. É claro que aqui eles tratam, como eles tratam o Estado como Deus onipresente, aí eles acham que um caso que não foi, dois casos que não foi assistido corretamente, pronto, nenhum foi. Agora eu quero aí, tanto é que ela está aqui fazendo matéria pro mulher e não, os dados, dado mundial. Não, os dados não fizeram questão de mencionar homens. É disso aqui, pessoal. Isso aqui, ó, é mandado para a pauta do governo, fazendo pressão, o governo vai lá e cria leis. É esse tipo de dado aqui. Com o relato das aulas presenciais após um período longo de pandemia, os profissionais das escolas terão um papel fundamental na prevenção e na constatação de possíveis casos de violência sexual. A escola já contribui muito, tem um papel crucial no ponto de vista da prevenção na discussão sobre educação sexual. A gente tem estudos que mostram que boa parte desses casos é identificado por algum profissional dentro da escola, afirma. País registra 2,4 mil feminicídios durante a pandemia. Quantos homens morreram? 20 vezes esse número aqui? É chato, cara. É chato você ver isso aqui. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 2.451 mulheres foram assassinadas pela sua condição de ser mulher. Não existe isso, velho. Mulher morreu por ser mulher, não existe isso. Morre por crime passional, traiu o marido ciumento, entendeu? Uma série de coisas. Mas morrer por ser mulher, não. Não existe isso. Vamos lá, condições. No início da pandemia, em março de 2020, os dados preliminares indicam 1.319 feminicídios em 2021, com a diminuição de 2,4 em relação ao ano anterior. Mesmo assim, os especialistas apontam que é um número bem alto e que continua exigindo atenções das autoridades. Os caras não querem que morra uma mulher. Não era para morrer ninguém, vamos ser sinceros. Não era para morrer ninguém, né? O bom. Mas os caras, 1.319 mulheres em 2021. Vamos aqui rapidinho. É assim na hora. Brasil registra número recorde de morte em 2021, mostra cartórios. Vamos ver aqui rapidinho? Uh, vamos ver se fala.
Olha esse tipo de matéria que eu quero. Eles nunca são direto nas matérias quando trata de homem, né? A gente tem que ficar aqui. Ó, a gente pega, ó, quantos homens morreram em 2021? Quantas pessoas morreram? Aí os caras meteram morte de LGBT aqui. Quantas pessoas nasceram? Negros são 78% dos mortos. Cara, dá pra pesquisar alguma coisa que preste? 300 mortes violentas de LGBT. Quantos homens morreram? Eles não dão os dados de violência. Mas a gente pega aqui quantas pessoas morreram. Mortes violentas em 2021. Estou mostrando para vocês como pesquisa. Atlas da Violência 2021. Então a gente olha aqui, ó, mortes violentas, Fórum Brasileiro, janeiro, tá, beleza, número de homicídios, 57 mil já em o número caiu, ficou em 45, caiu bastante, velho. Aí, prova que o governo Bolsonaro tem dado certo. Tá, caramba, cadê o número de homens? Esses caras estão de sacanagem? Ah... Bom, eu só sei que o homem morre 10 vezes mais. Cara, eles não estão botando dado aqui. Não, eu vou achar. Vamos achar desses dados. 41 mil ocorrências. Beleza. Causas. Segurança pública. Gente, homem morre 10 vezes mais. Então a gente vai colocar aqui que. Pronto. Pronto. Se 2.451. 2.400 mulheres morreu. E o número de homicídios por morte violenta, tá? Mulher entra aqui em morte violenta. Só que como feminicídio. Foram 41 mil. Quantos homens morreram? Pois é. Morreram aí 38. 38 mil. 38.500 homens. Mais ou menos. 38 mil. Contra 3 mil mulheres. Mas o que importa? Não, a gente tem que zerar aqui, ó. Não, isso aqui é ano passado. 2021. 1.300 mulheres morreram. Contra, no caso, 40 mil homens. Cara, é um absurdo, velho. Vamos lá. Os dados divulgados apontam para a urgência de implementação de políticas públicas de urgência, urgência. Meu Deus. Prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres no Brasil, apesar do leve recuo na incidência de feminicídio. Não, é tipo assim, despiorou, né? Eles nunca vão falar que os números permanecem muito elevados. Assim. Cara, não dá, velho. Sério, gente, eu chego aqui pensando, pô, porque eu gosto de ser espontâneo, tá? Eu conheço um pouco da matéria, eu vou ler e vou comentando. Mas, cara, não dá para levar a sério. Porque os caras pegam 1.000 mortes de mulheres e falam, não dá para aceitar, o número é extremamente elevado. E, cara, tá morrendo 40 mil homens. Em 2021, São Paulo registrou queda de 24% dos feminicídios e isso puxou a taxa nacional para baixo, segundo o levantamento. Já o estado do Tocantins teve um aumento de 144% de casos no período. Será que o Tocantins está tendo mais traição do que São Paulo? É cedo para tirar conclusões. Precisamos desconfiar dos lugares onde a redução foi muito expressiva, pois pode ter problema de registro. Quer dizer, quando diminui, São Paulo diminuiu. Aí, tipo, vamos alegar assim que foram as políticas públicas do Bolsonaro, foi direito à arma, foi melhoramento na segurança. Não! Não, a própria pandemia diminuiu os homicídios, querendo ou não, porque o pessoal ficou mais dentro de casa. Não, a pandemia talvez diminuiu esses homicídios aí. Não, não é nada disso. Talvez seja um problema de dados, era para morrer muito mais, pra gente ficar enchendo o saco aqui. Puta que pariu. Então vocês já perceberam que quantas mulheres são estupradas? Se você pegar esse número aqui, vamos pegar esse número, tá? 70% aqui é meninas e 30% é mulheres, tá? Então você pega esse número aqui, certo? Então vamos colocar aqui 45, 45, vai, 45 mil meninas. E aí, meninas, você sabe, tá? Vai entrar conversinha de WhatsApp, estupro de vulneráveis, essas coisas. Oi, beijinho no rosto, pegou na mão, pegou nas partes íntimas, tudo entra como estupro de vulnerável, que é crime hediondo, tá? Então não é vias de fato, tá certo? Qualquer abuso infantil é estupro.
sobra 11 mil. 11 mil mulheres são estupradas no Brasil todos os anos. Vamos colocar assim? Agora vamos aqui para os dados de aborto, tá bom? Eu deveria ter colocado o contador de vídeo, né? Não sei quantos minutos está, mas não deve ser pouco. Deixa eu ver aqui. Bom, desculpa. Vou acelerar o vídeo. Vamos lá. Meninas vítimas de aborto no Brasil. As maiores vítimas de aborto no Brasil. As maiores vítimas de aborto do Brasil. Quem é as maiores vítimas de aborto do Brasil, segundo a UOL? Será que é as crianças assassinadas? Será? Não. Porque criança não tem vida, né? Feto não é vida. Quem são as maiores vítimas, segundo o UOL? Negras. Menores de 14 anos e moradoras de periferia são as que mais morrem após interrupções de gravidez realizadas de forma insegura no país. Depois a gente vai ver os números, tá? Tanto a quantidade de aborto quanto o número de mortes. E não se esqueça do número de mortes de mulheres. Ou quantas mulheres são estupradas? 11 mil, tá? Vamos lá. As meninas de periferia são as que mais morrem após interrupção de gravidez realizadas de forma insegura no país. O que mata não é o aborto, é a clandestinidade. Não, o aborto não matou, não. Não foi o aborto, não. Foi É porque não fez em um hospital. Se tivesse feito em um hospital, ela teria vivido do mesmo jeito. Diz especialistas, quando se fala em vítimas de aborto, o cenário é muito grave, muito mais grave para mulheres dos chamados grupos vulneráveis, por causa da ilegalidade da interrupção voluntária da gravidez no país. Aquelas de segmentos periféricos, negras, indígenas e moradoras de regiões distantes dos grandes centros, além de adolescentes menores de 14 anos. Acabam sendo as que mais morrem devido a complicações de procedimento clandestino. Vamos ver os números, tá? Essa é a principal conclusão da pesquisa Aborto no Brasil, o que dizem os dados oficiais, publicado nesta sexta-feira, dia 21 do 2, nos Cadernos de Saúde Pública, revista da Escola Nacional de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, o Fiocruz. Por meio de coleta de análise de registros públicos do Sistema Único de Saúde, o SUS, os pesquisadores Bruno Batista Cardoso, Fernanda Morena dos Santos Barbeiro Vieira e Valéria, essa aqui é de família rica, nome gigantesco, e Valéria Saraceni, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, traçaram um perfil das brasileiras mais vulneráveis nesse cenário. Rio de Janeiro, Bali Funk. Foram cruzados os registros de sistemas de informação sobre mortalidade, nascidos vivos e internação hospitalar. Em um intervalo de 10 anos, de 2006 a 2015, os pesquisadores chegaram ao número de 770 óbitos maternos que foram registrados como tendo o aborto como causa oficial. Os caras querem liberar o aborto, e a gente vai chegar no número de aborto, tá? Os caras querem liberar o aborto por causa de 770 óbitos em um período de 10 anos. Gente, isso vai dar um aborto a cada quantos dias ou meses? É sério. Quantas mulheres são estupradas? 11 mil. Quantos abortos levam a óbito? 770. No período de 10 anos, mulheres estupradas é todos os anos. Então, eu não vou fazer o cálculo, mas daria quantas mulheres mortas por ano? A cada 11 mil. Né? Se fosse 11 mil que fizesse aborto, vamos chegar no número, vocês vão se assustar. Entretanto, se forem consideradas as fichas que mencionam o aborto, mas apresentam outras razões de morte, o número pode saltar em 29%. Seriam, portanto, 993 vítimas em todo o período, sem levar em conta as subnotificações. Embora os dados, lembrando, todos os anos morrem 40 mil homens. Isso os números atuais que caiu bastante, porque chegou a 60 mil. A cada 10 anos morre isso aqui de mulher. Inflando os números. Vítima de aborto, por conta do aborto. Embora os dados oficiais de saúde não permitam uma estimativa de número de abortos no país, foi possível traçar um perfil de mulheres em maior risco de óbito por aborto. As de cor preta, indígenas, de baixa escolaridade, tipo assim, uma ideia, uma hipótese. Ninguém sabe se realmente são essas mulheres que mais sofrem. Claro, as pardas aí. Não existe pardas, são negras, né? Enfim. Eu sou pardo.
No caso, eles vão. É claro que é a maioria, porra. É o país, né? É claro que é a maioria. Mas é foda, os caras não têm dados pra se basear e ficam falando, tipo, eu acho. Com menos de 14 e mais de 40 anos vivendo nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e sem companheiro. Não será aquelas que dão pra três caras, como eu conheço várias, e não sabe quem é o pai? E qual é o motivo? Não- a gente leu a matéria até agora. Qual foi o motivo da aborto? Foi estupro? Não falaram que foi estupro. Estão falando de mãe solteira, de mulher solteira. Deu para dois, cinco caras e depois quer abortar isso. Como eu conheço, né? Vamos dizer assim, ex-amiga, que abortou, porque foi para uma festinha, deu aí pros caras, e aí abortou, porque não, a criança vai sofrer. Esses casos eu conheço. Por estupro eu nunca vi, né? A não ser os que saem na mídia. Vítimas apenas em 2 anos, analisando na média, durante os 10 anos, o estudo identificou mulheres negras como as maiores vítimas. Apenas em 2 anos analisados, 2013 e 2014, as indígenas estiveram no topo desse ranking. A indígena está virando puta também. Esse perfil pode ser usado como marcador de risco nas internações pós-aborto, de modo a aumentar a vigilância clínica desses casos, resultando em uma evolução mais favorável. Esses grupos necessitam principalmente de acesso à qualificação das ações de planejamento reprodutivo e atenção pré-natal, a fim de reduzir o risco da ocorrência de aborto que seja espontâneo ou provocado. E detalhe, tá? É bom, por isso que é bom a gente ler as matérias, porque aqui, ó, espontâneo ou provocado, ou seja, entra tudo lá na balança, tá? Eles não tiram o que é espontâneo e o que é provocado, ou seja, eles não tiram se a morte foi causada por aborto espontâneo ou por aborto provocado. Eles não tiram, não qualificam isso. Eles, é tudo aborto, morreu porque fez aborto ilegal. O que mata não é o aborto, é a clandestinidade. De novo, não há nos sistemas de informação de saúde brasileiras qualquer dado sobre aborto inseguro. As bases de dados oficiais de saúde não permitem ter uma estimativa do número de abortos que ocorrem no Brasil. Os dados disponíveis e de onde eles tiram tantos números, né? Se restringe aos óbitos por aborto e às internações por complicações de aborto no Serviço Público de Saúde, afirma. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 55 milhões de abortos ocorrem no mundo. Cara, é um absurdo. 55 milhões de abortos. Entre 2010 e 2014, e 45% desses foram inseguros. No Brasil, dados sobre aborto e suas complicações são incompletos. A antropóloga Débora Diniz, professora da Universidade de Brasília, pesquisadora da norte-americana Universidade Brown e fundadora da organização feminista ANIS, Instituto de Bioética, acredita que o Estado deveria ser responsabilizado por essas mortes. Ai, filha da puta, fode lá com. Velho. O Estado tem o dever de descriminalizar para cuidar. Discriminar para cuidar. Qual é a lógica disso? O cuidado é você criminalizar algo, é você proibir algo. Você tá tendo um cuidado maior do que descriminalizar. Quer dizer, descriminalizar, usa a droga aí, depois, quando der a merda, eu vou ter que assumir o BO. Para registrar corretamente todas as mortes. Para conhecer, afirma ela. Vamos lá. Diniz defende a legalização do aborto é necessário por reconhecimento que se trata de uma questão de saúde, não de uma questão criminal. Não é criminal? Então não tem nada a ver com estupro, né, filha da puta? Por que vocês ficam enchendo o saco? Vocês percebem que eles mesmos se entregam? Não tem nada a ver com estupro, gente. Não tem. Eu te garanto que boa parte das mulheres estupradas, elas não querem tirar essa criança. Elas não querem. As mulheres não morrem de aborto, elas morrem da insegurança imposta pela criminalidade, define. E sabemos que as que morrem são as mais vulneráveis, que estão nas condições mais frágeis de acesso aos métodos seguros. O que mata não é o aborto, é a clandestinidade. E eles repetem, né? Repetem, é tipo um mantra. O que mata não é o aborto, é a clandestinidade. De acordo com os parâmetros da OMS, um aborto é considerado seguro quando conduzido em um ambiente sem adequação para procedimento médico ou feito por pessoas sem competência necessária. A antropóloga lembra o caso de medicamento como Citotec, de efeito abortivo, cuja comercialização é proibida no Brasil, mas que circula no mercado negro. Todas as vezes que temos uma regulação proibitiva sobre práticas que fazem parte da vida das pessoas, como é o caso do aborto, acabamos criando um mercado clandestino, e o mercado clandestino torna ainda mais inseguro, já o imposto pela criminalização. É a mesma a lógica que eles usam para as drogas, né? Se as drogas fossem liberadas, não existia o narcotráfico. O mundo faz de conta. Um exemplo, a indústria de cigarro é liberada e você tem cigarro falsificado, tem bebida falsificada, tem tudo. É preciso uma educação sexual sem tabus.
Dedo no cu, pica no ouvido, essas loucuras, sem tabu. Mano, é só bizarrice, tá? Isso aqui não tá falando de educação porra nenhuma. Além da, Se eles falam tanto de educação sexual, por que não ensinam essas porra a não ficar abrindo as pernas para todo mundo ou usar os preservativos? Não, eles querem aborto, pô. Eles querem falar de sexo. Quanto mais se fala de sexo, mais as pessoas praticam sexo. Certo? E aí eles podem pedir mais aborto. Por quê? Porque esses caras são adoradores de Satanás, de Baal. Eles querem sacrificar criança, eles gostam de ver crianças sofrer, eles querem matar crianças. Vocês têm que entender isso, não tem nada a ver com liberdade, com saúde de mulher. Quer dizer, liberdade para mulher fuder, né? Pela vivência que eu tenho, é preciso uma educação sexual sem tabus, afirma DW Brasil. Mas é o tabu que impede que as coisas aconteçam adoidado. É o tabu. É você não, tipo assim, passa com o que você quiser e toma camisinha. É isso que ela quer, entendeu? A maioria das mulheres que fazem, eu já tô pulando aqui, cara, porque já tá enchendo o saco. A maioria das mulheres que fazem aborto clandestino, correndo risco de vida, é das classes baixas. De novo, pô, eles repetem as mesmas coisas. A criminalização vem do mesmo. A abstinência sexual é uma tática que orbita o mesmo universo que o aborto. Os países onde o aborto é criminalizado são acompanhados de restrição de acesso à informação. Quer dizer, ela compara a abstinência sexual com o aborto ilegal. Meu Deus do céu, cara. Precisamos pautar a saúde sexual reprodutiva. Não, você não tem que ensinar que a pessoa não pode ficar dando, sabe? Pulando de igual em igual um macaco pulando de pique em pique, igual um macaco pulando de igual. Não, isso é a mesma coisa de você causar um aborto, né? Um aborto ilegal. Não, você tem que pregar sexo livre. Vai resolver. Tá resolvendo. Eu vou pular. Cadê? Eu quero números. Duarte avalia o cenário atual como um momento de polarização e opressão contra a mulher. É preciso conversar sobre a educação sexual, colocar. Beleza, estamos mobilizados assim. Cara, não, eu vi os números aqui. Oxê, será que eu pulei na agonia? Não, eu acho que foi em outra matéria, ó. Quantos abortos, ó, são realizados. Ah, tá tudo errado aqui. São realizados no Brasil todos os anos. 1.500.000. São realizados no Brasil cerca de 1.500.000 abortos. Pronto. Agora vamos encerrar o vídeo. São realizados no Brasil cerca de 1.500.000 abortos por ano. Os abortistas falam de 1.500.000 por ano. Esse número, segundo Isabela Matovelli, não tem nenhum fundamento científico. Os dados são mensurados mediante a internação hospitalar. O dado real de internação é de aproximadamente 100.000 por ano. Vale ressaltar que esse percentual de abortos são dados mensurados pelo Instituto ligados a fundações que patrocinam aborto, certo? Então aqui, o que é que essa matéria está dizendo? Que eles falam que tem 1.500.000. Eles falam isso para aumentar o número demais, para gerar uma comoção pública, uma preocupação. Os dados oficiais de internação dizem que são 100.000 por ano. Vamos lá, de 1,5 milhão para 100.000 é muita coisa, é diferente. É diferente, não? É muito diferente. Mas vamos tomar por base 100.000 abortos? Vamos tomar por base 100.000 abortos. Não vou pegar 1 milhão. Se pegar 1 milhão, fica mais feio ainda. 1,5 milhão, meu Deus do céu. Vamos pegar os 100.000 aqui, os 100.000 que provavelmente é oficial. Pessoal, quantas mulheres são estupradas? Quantas mulheres são estupradas? Adultas? Média de 11.000. Quantas mulheres no total são estupradas? 56.000. Esse número aqui não está considerando falsa acusação, estupro de vulneráveis, que não é a conjunção carnal, nada disso. Eu estou inflando o número pra caramba. Inflando o número pra caramba. Mas vamos colocar assim, metade aqui. 25.000 ao todo. 25.000 mulheres são estupradas por ano. Quantos abortos são feitos? Segundo dados de internação? Porque realmente o número pode ser maior, porque nem todas vão. Dados de internação, 100.000. Os dados que as ONGs dizem, 1.500.000. Ué, se 25.000 mulheres são estupradas todos os anos, e nesses estupros não é a maioria que engravida,
O número é bem baixo. Por que mulher está querendo abortar então? Simplesmente para curtição? Ah, engravidei na hora que eu não quis. Ah, eu não quero esse filho. Gente, torna ainda essa situação pior. Não existe um motivo. Por mais que a pessoa, não, Gideão, vamos sentar e conversar. Cara, o estupro é muito hediondo. Concordo, concordo. Alguém que atentasse dessa forma contra a minha família, eu mataria. Concordo, é hediondo. Mas não é esse o motivo do aborto real. Não é por isso que as pessoas estão abortando. Como eu contei um caso aqui de uma conhecida, existe vários casos que a gente sabe. A mulher abortou porque não queria criança, simplesmente porque não queria que uma criança empatasse a vida dela. Esse é o real motivo, o verdadeiro motivo do aborto. Não tem nada a ver com segurança pública, não tem nada a ver com saúde. É a irresponsabilidade das mulheres modernas. É isso que move o aborto. 55 milhões de abortos todos os anos. No Brasil, se você levar em consideração o número de ONGs, 1 milhão e 500 mil. Quantas mulheres são estupradas? 25 mil no máximo. Todas elas ficam grávidas decorrência do estupro? Duvido muito. Quantas mulheres morrem por conta de aborto? Vocês viram, em um período de 10 anos, chegou-se a um número aproximado de 1.000 mulheres, num período de 10 anos. 10 mulheres por ano, mais ou menos. Quantas mulheres fazem aborto? 1 milhão e 500 mil. 100 mil internações. Gente, pelo amor de Deus, assassinas, malditas, mau caráter. E os defensores disso são os maiores responsáveis. Essas pessoas não podem voltar ao poder. Não nesse momento que você tem a oportunidade de lutar por algo. Não permita. Não permita. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa o vídeo ficar tão longo, mas foi necessário fazer essa leitura, tá bom? E, bom, quem quiser dar uma força pro canal, tem nossa chave Pix aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vai ser de muita valia pra gente, tá bom? Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Desculpa, eu tô clicando no microfone aqui. Foi mal. Pra clicar aqui.